Oi, amados! Este vídeo hoje, ele vem para nos elevar a consciência de que nós somos o Filho de Deus. E que porque nós somos esse Filho de Deus, então nós temos que começar a exercer algum domínio sobre as nossas próprias vidas, entendendo de onde vêm as nossas limitações. Então, no vídeo passado, onde eu perguntei se Deus criou o nosso corpo, né? Eu expliquei que o nosso corpo, na realidade, ele é uma expressão de um pensamento do Filho de Deus Filho. E eu expliquei que Deus Filho é a mente única de todos os seres humanos, tá? E como ele está tendo um sonho de separação, nós aparecemos não como um, nós aparecemos como 8 bilhões, talvez hoje, de pessoas, tá? Fora os animais e todo mundo e todo o universo. Tudo isso, tudo que você vê com os seus olhos são expressões da consciência do Filho de Deus. Tudo que é material, que pode ser visto, cheirado, tocado, sentido, tudo isso que a gente vê são pensamentos do Filho de Deus, do Deus Filho Todo-Poderoso, que nós somos, se expressando de forma individual e tendo na realidade um sonho, gente, porque houveram perguntas aqui, eu achei muito legal que vocês tenham perguntado, porque eu não gosto de deixar as coisas em branco. Então me perguntaram assim, mas a Bíblia não diz que Deus soprou a vida dele em nós, que nós viemos do pó. Eu quero que a gente entenda que a Bíblia, ela é um livro que não pode ser interpretado com a mente. Ele tem que ser interpretado através do Espírito. E para isso a gente tem que pedir a Deus que mostre, que revele o que tem por trás, porque na Bíblia, gente, todos os véus estão ali. A gente, para ver, retirar esses véus para ver a verdade por trás, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente está entendendo com a mente. Então Joel já revelou para a gente, né, que ele já recebeu essa revelação de que no primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou o homem como ele mesmo. Então o homem espiritual, o homem sem forma, o homem invisível, foi aquele que Deus criou no primeiro capítulo de Gênesis. No segundo capítulo de Gênesis, aí já veio a queda de Adão, que mostra que o homem aí já está em pesadelo, não vou dizer nem sonho, ele já está em pesadelo, ele já foi recriado, tá? Ele já tinha sido criado no capítulo 1, a imagem e semelhança de Deus, e Deus viu que o homem, que tudo que ele fez era bom, e Deus deu poder ao homem sobre todas as coisas, esse é o capítulo 1. Já no capítulo 2, o homem foi refeito, gente. Ele foi feito outra vez. Ele precisou que fosse tirado do homem uma costela para poder criar Eva. Houve um processo. Tudo isso é mente. E nesse processo, tá? O homem foi criado então do pó. E quem é criado do pó? E tudo que é criado do pó vai voltar para o pó. Ou seja, tudo que é criado do pó, que é material, vai morrer. Vai acabar, mas o seu ser verdadeiro, é o Filho de Deus Espírito, tá? Então nesse vídeo, eu gostaria que a gente desse um passo, que a gente pudesse começar a se ver um pouco mais como Filho de Deus. E para isso, gente, é necessário que a gente tenha dedicação à nossa meditação, tá? Mas veja bem, se o meu corpo é um pensamento, não é um pensamento de Cíntia,
é um pensamento humano, é um pensamento poderoso, feito pelo Filho de Deus, separado de Deus, tá? Então, por isso o meu corpo sente dor. Então, vamos falar de dor, por exemplo. Doença. O meu corpo sente dor porque dor é um pensamento, assim como o meu corpo é um pensamento. Então, quando a gente sente dor, a gente aceita pensamentos da mente carnal, pensamentos que já estão aí no mundo. Aí a gente aceita que isso é normal para nós. Porque a gente não está se vendo dentro da consciência divina, de que nós somos espírito, que nós não somos um corpo e que por isso não podemos experienciar dor. Então nós nos entregamos todo o nosso poder de bandeja para o mundo do ego, tá? Quando a gente está internalizando e conhecendo o nosso ser fora da mente, mas sabendo que esse espírito que está em nós é ele que manifesta, é da consciência dele que sai aquilo ali. Então quer dizer o quê? Que eu vou dentro de mim buscar aquilo que eu acredito e eu vou e manifesto. Eu, o Filho de Deus, eu vou buscar minhas crenças, aquilo que eu creio ser real, tá? E eu vou e manifesto. Aqui fora, nesse mundo, materialmente, eu manifesto tanto riqueza quanto pobreza, tanto amor como desamor. Eu manifesto a saúde ou doença para o meu corpo. Então, isso aí é algo que está no meu domínio, mas pela minha ignorância disso, eu aceito aquilo que eu não quero. Eu aceito a minha limitação ao invés de eu aceitar o domínio que Deus me deu. Então eu vou mostrar para vocês como é o processo. Preste atenção você quando você tem alguma dor no seu corpo. Por exemplo, esses dias eu cortei o meu dedo entre a unha e a carne, tá? Eu fui mexer na pia assim, cortei com ferro e começou a doer, latejar muito o dedo e eu comecei a ter pensamentos. Os pensamentos iam chegando, gente. A gente pensa que a gente está pensando isso. Na realidade, esses pensamentos, eles são sugestões da mente, do mundo. E a gente pensa que é a gente que está pensando isso, tá? É por isso que eu estou dividindo isso com você. Para que você possa ter essa consciência da verdade, porque Joel nos diz que é a partir da consciência da verdade que a gente pode começar a exercer algum domínio, tá? Então eu comecei a sentir muita dor e meu dedo começou a latejar muito. E eu sentei para meditar. E ao sentar até para meditar, a minha mente dizia que esse dedo ele ia inflamar, porque ali era ferro e eu não tinha como limpar por dentro da unha profundamente, eu não tinha como colocar um remédio ali, e a mente começou a sugerir um monte de coisa, de que esse dedo ia inflamar, de que eu poderia até perder o dedo, de que eu poderia até morrer de uma infecção generalizada, de que eu não ia cuidar e aquilo ali ia me causar um grande problema, e a minha mente foi me enchendo de medo. O medo é um pensamento de que eu não sou filho de Deus. O medo é um pensamento de que eu sou carne, matéria, né? Então eu comecei a olhar para esses pensamentos, não lutar com eles, mas perceber que eles são apenas pensamentos. Então eu fiquei aqui sentada e olhando para eles, vendo eles jogarem um monte de sugestões sobre mim. E eu comecei a olhar e dizer, mas isso é só um pensamento. Esse corpo é um pensamento e essa dor é um pensamento.
E agora que eu entrego o meu corpo para a função de ser um filho de Deus, de expressar espírito, para ser uma expressão de Deus na terra, então eu não vou nem me importar com esses pensamentos, porque eles não são reais, eles não têm poder sobre mim. E aí, a minha meditação começa assim: eu sou o Filho de Deus, eu levanto em mim essa consciência de que um pensamento não é real, de que o que é mais forte está dentro de mim. Aquele que está dentro de mim é mais forte do que aquele que está no mundo, tem mais poder do que aquele que está no mundo, porque o mundo é só o resultado do pensamento, mas o poder está naquele que domina o pensamento. Não domina o pensamento porque eu vou lutar contra ele, mas porque olha para ele e vê que o mundo é um efeito do pensamento. Quem está pensando? E você olha para dentro de si, silencia e pensa: quem está pensando? O Filho de Deus é perfeito, é espírito e está unido ao Pai. Quem está pensando é o mundo. Esses são pensamentos do mundo. São pensamentos de um ser separado. Esse não é o pensamento do Filho de Deus. Então eu vou aqui me acalmar, me silenciar e vou estar aqui na presença. E aí Joel diz incansavelmente para a gente que Deus, a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus, só de saber que Deus está em mim, só de saber que eu sou um com Deus, este é o meu remédio, essa é a perfeição, a única verdade e o único poder. E aí, à medida que eu vou me acalmando, que eu vou deixando esses pensamentos irem se dissolvendo, a dor vai passando e eu não perdi o dedo, não morri e tive uma grande oportunidade de olhar para isso e saber que isso é um efeito de um pensamento. Então, por que eu tô passando essa situação simples, gente? Mas eu sei que algum tempo atrás eu correria para tomar um remédio, tá? Eu ia tomar um anti-inflamatório, eu ia ficar me preocupando o tempo inteiro com aquilo. Mas eu aproveitei essa oportunidade para olhar, para conhecer a verdade e para exercer o poder do Filho de Deus sobre isso, tá? São coisas simples assim que a gente tem que começar a fazer, porque depois que a gente tiver com um problema seríssimo, obviamente o medo vai ser muito grande para a gente ter a capacidade de exercer o poder. Obviamente que a gente não deve exercer o poder somente quando a gente se machuca, a gente tem que exercer o poder diariamente. Eu levanto esse Cristo em mim. Essa é a única verdade sobre mim. E o que eu vejo lá fora é pensamento. O que eu vejo em mim, o que eu sinto é pensamento. Mas a verdade sobre mim é que eu sou Cristo. A verdade sobre mim é que eu sou Espírito. A verdade sobre mim é que essa limitação não existe. E assim é a mesma coisa quando a gente fala de qualquer coisa e eu vejo as pessoas falarem: eu não consigo vencer a depressão. Gente, o que é a depressão se não um monte de pensamento errado? Um monte de pensamento de fraqueza, um monte de pensamento à parte de Deus. Então, para curar essa depressão, gente, não é tão difícil. Eu prometo para você que não é tão difícil, que você deve exercer esse poder e dizer assim: mas quem é que está nessa situação de tristeza, de falta de alegria? Quem é que está nessa situação? É o Filho de Deus? Então, quando a gente está com depressão, é muito importante a gente começar a exercer gratidão. A gratidão, ela eleva o Filho de Deus às alturas, aos céus.
Se você parar de olhar para aquilo que você não tem e você começar a olhar para o que você tem, não existe mais depressão, porque o que você tem vai aumentar. Quando você começar a se alegrar, a sua alegria vai aumentar. Quando você começar a agradecer, as coisas lá fora vão começar a te agradecer. O mundo, gente, ele tem que se ajoelhar diante de nós. Nós somos o Filho de Deus. Ele precisa se ajoelhar porque nós criamos ele. Então, nós que criamos ele, temos que exercer poder sobre ele e não deixar que ele exerça poder sobre nós, tá? É uma questão de levantar e andar, como Jesus Cristo disse. É uma questão de abrir seu olho e ver. Nós precisamos exercer esse poder. Eu não vim do pó, eu vim do Espírito. Eu não sou pó, eu sou Espírito. E obviamente que muitos de nós, a grande maioria de nós, né, na humanidade inteira, não deixou de morrer, né, de ter o corpo levado para a morte. Poucos foram aqueles que a Bíblia conta que simplesmente passaram, né, entregaram-se a Deus e passaram para a eternidade sem ter passado pela morte. E não é uma coisa impossível para ninguém, porque se foi possível para um filho de Deus, é possível para todos. Sendo que a gente vai cair ainda nesse processo que a gente está aprendendo, a gente vai cair em tentação, a gente vai ficar doente, eu vou ficar doente ainda, você também vai, tá? Mas cada vez que a gente disser eu sou Espírito, eu me levanto diante disso. Esse mundo tem que se curvar diante de mim, mas não é diante de mim ego. Não é diante desse corpo que eu vejo no espelho que o mundo vai se curvar. É diante do Filho de Deus. É diante do Espírito que eu sou, tá? É entrando em reconhecimento constante, oração constante, reconhecimento diário e constante de que eu sou Espírito. É você estar caminhando e dizendo eu sou Espírito. É você estar sentado, é você estar se alimentando e dizendo eu sou Espírito, o que me alimenta é o Espírito. É você se ver diante de uma situação de medo, diante de uma situação de dor, diante de uma doença, e você olhar para ela com autoridade. Eu sou Espírito, o Filho de Deus em mim. O Filho de Deus em mim é o meu poder. Obviamente que se você estiver numa consciência cada vez mais elevada, não é porque você é bom ou não é bom, sabe, gente? Não é porque você... Não é isso, não é porque você ama a Deus ou não, ou você está no caminho de Deus ou não. É a questão de você se entender como espírito mesmo, tá? De você se ver espírito. Quanto mais isso acontecer em você, quanto mais você trabalhar a sua consciência, mais você vai ver o seu corpo, a sua mente serem curados dessas coisas. Mais você vai ver essas coisas longe de você. E se eu cair, amados, perdão, tá? Se Cíntia morrer amanhã, a verdade é a verdade. Se eu ficar doente, não deixa de ser a verdade. Se eu morrer, não deixa de ser a verdade. A única coisa é, eu não alcancei aquilo que eu estou buscando alcançar, tá? Mas não quer dizer que não é a verdade, porque muitos já provaram isso. Jesus não foi o único que provou. Muitos Buda, outros até da atualidade, já mostraram que existe um domínio que a gente pode ter sobre o corpo, sobre a mente, tá? E que a gente tem que aprender esse domínio. A gente tem que aprender isso. Às vezes as pessoas vêm para o caminho infinito pensando que talvez alguém vai fazer uma oração e curar você. Gente, é maravilhoso a gente receber uma cura espiritual, tá? É maravilhoso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mais maravilhoso é quando você mesmo pega a rédea desse cavalo e você mesmo começa a dizer sobre mim só Deus tem domínio. Sobre mim só o Pai
porque eu sou filho unido ao Pai, nada tem poder sobre mim. Isso é que é maravilhoso, tá? Então, para isso, aqui para terminar esse vídeo, eu quero lhe dizer que nada disso é verdade, nada. Se você não estiver dentro da lei, amados, estejamos dentro da lei do Espírito. Se a sua mente, que é criadora da sua realidade lá fora, ela estiver induzindo pensamentos de ódio, separação, rancor, a falta de perdão, falta de amor, falta de unidade, falta de compaixão, amados, pode pegar esse vídeo todo e jogar ele no lixo, porque ele não vai servir de nada. Para que a lei funcione para mim, eu tenho que estar alinhado com o Espírito, tá? Não quer dizer que eu não tenha pecados, não quer dizer que eu não caia, mas que imediatamente eu reconheço o meu pecado, imediatamente eu coloco para que o Espírito Santo corrija quando eu tenho raiva, quando eu não perdoo alguém, quando eu tenho desejo de me vingar de alguém, quando eu não tenho compaixão pela ignorância das pessoas. Acontece comigo, mas imediatamente eu volto à presença de Deus, Espírito Santo corrige isso em mim, para que eu esteja dentro da lei, para que eu possa estar de acordo com a vontade do meu Pai. E assim que eu manifeste amor, que eu manifeste Deus, que eu manifeste Espírito, que a minha consciência seja uma consciência espiritual. Então, com isso, eu espero que você exerça mais e mais, um pouquinho cada dia, o domínio que há em você. Namastê, meu amado. Deus abençoe você.